Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você que tenha aí um dia de muita saúde, muita paz e muita perseverança. E no programa de hoje nós vamos falar da falta de mão de obra no setor produtivo da carne bovina. Você vai ver que o Brasil conta com mais um mercado aberto. Você vai ver também que o mercado de bioinsumos, ele vem crescendo a passos largos aqui no Brasil. E eu vou conversar com Anderson Graneman, ele é gerente nacional de vendas da Produce. E nós vamos comentar de pesquisadores que desenvolveram um híbrido de milho exclusivo para silagem. E nós vamos falar também da falta de contêineres, isso em nível mundial. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da falta de mão de obra no setor produtivo da carne suína. Só que não é aqui no Brasil, é lá no Canadá. A recente redução no número máximo de trabalhadores estrangeiros temporários permitido nos setores de processamento de carne e pecuária no Canadá caiu de 30% para 20%. E isso está gerando preocupações significativas na indústria de suínos. A Canadian Pork Council, CPC, e a Canadian Meat Council, e também dois grupos de pecuária do país apelam ao governo federal canadense para que restaure o roteiro de solução de força de trabalho do programa de trabalhador estrangeiro temporário, implementado há 2 anos para combater a crítica escassez de mão de obra. A mudança feita sem consulta prévia à indústria reduziu o limite de trabalhadores estrangeiros temporários em setores cruciais. Segundo o CPC, os trabalhadores estrangeiros temporários não são responsáveis pela crise habitacional enfrentada pelo Canadá, já que geralmente recebem moradia providenciada pelos empregadores em fazendas ou fábricas de processamento. E com a escassez de moradias e muitas pessoas vivendo em condições precárias em cidades canadenses, a decisão do governo é questionada, especialmente em vista do plano de permitir a entrada de 500 mil imigrantes em 2025. O novo limite máximo visa ajudar as pessoas que já estão no Canadá a conseguir empregos. Contudo, muitos empregadores no setor agrícola e também de processamento de carne afirmam que não conseguem preencher as vagas com mão de obra local disponível devido às condições de trabalho difíceis e salários considerados baixos. E para contratar trabalhadores estrangeiros temporários, os empregadores devem realizar uma avaliação de impacto no mercado de trabalho, demonstrando a falta de candidatos locais. Em 2022, a validade dessas avaliações ela foi estendida para 18 meses, mas foi recentemente reduzida novamente, aumentando os custos e a burocracia para os empregadores. A entidade responsável pela suinocultura, ela destaca que as mudanças implementadas sem consulta à indústria já afetam negativamente a produtividade, competitividade e a produção de alimentos lá no Canadá. E agora você vai ver que o mercado de bioinsumos, ele vem crescendo a passos largos aqui no Brasil. Estudo recente que foi apresentado pela KNTech durante o evento BioSummit aponta que a adoção de bioinsumos já representa 36% da área plantada no Brasil na safra 2023-2024,
com destaque para as culturas da soja, milho, cana e algodão. O mercado de bioinsumos está revolucionando a agricultura brasileira, oferecendo soluções inovadoras e equilibradas para o manejo agrícola. A crescente demanda por produtos que aliam eficiência, resiliência e sustentabilidade e posicionam os bioinsumos como a escolha ideal para a agricultura moderna mundial, capaz de assegurar um futuro promissor para as lavouras. Bioinsumos são produtos de origem biológica que promovem o desenvolvimento das plantas, aumentam a produtividade e a saúde do solo, além de controlar pragas e doenças de forma mais natural. Estes produtos incluem os inoculantes, bioestimulantes, bioinseticidas, biofungicidas, entre outros agentes de controle biológico que juntos oferecem uma alternativa consciente aos insumos tradicionais utilizados. O mercado de bioinsumos no Brasil está em plena expansão, impulsionado pela busca por práticas agrícolas mais sustentáveis e pela regulamentação favorável. A expectativa é que o setor continue crescendo de forma acelerada, com um aumento significativo na adoção de bioinsumos por produtores rurais em diversas culturas. E agora você vai ver que o Brasil ele conta com mais um mercado aberto, com a demanda crescente por alimentos de qualidade e também seguros, alimentos seguros. E aponta que a abertura do mercado da Nigéria, lá na África, para os produtos agropecuários brasileiros, representa uma oportunidade significativa para o setor agropecuário do Brasil. E dentro deste cenário, a autoridade sanitária da Nigéria, ela anunciou a autorização para exportação brasileira de bovinos e bubalinos vivos para a reprodução, como também de leite e produtos lácteos. Agora, no último ano, a Nigéria importou mais de 875 milhões de dólares em produtos do agronegócio brasileiro, consolidando-se como um parceiro comercial-chave na África. A nova abertura ela reflete a confiança no sistema brasileiro de controle sanitário e oferece oportunidades para os produtores nacionais expandirem os seus negócios, aproveitando o potencial de crescimento econômico e demográfico. E com este anúncio, o Brasil alcança a sua 71ª abertura de mercado, vamos dizer assim, agora no ano de 2024, somando um total de 149 novos mercados em 52 países desde o início de 2023. Bom, eu quero fazer só um pequeno comentário em relação àquela notícia que nós demos lá do Canadá, em relação a empregos. E por incrível que pareça, aqui no Brasil, vamos dizer, não está diferente, principalmente no setor agropecuário. O que nós estamos percebendo já há algum tempo, e a cada dia que passa, a cada ano que passa, parece que vai ficando pior, você conseguir uma mão de obra, eu não diria nem capacitada a 100% para trabalhar em propriedades rurais. O que nós estamos vendo hoje é que a tecnologia está tomando conta de basicamente todos os setores. E o que a gente sempre comenta em reuniões e fala muito em, vamos dizer assim, em capacitação. Mas o que nós percebemos é que a mão de obra, principalmente a rural, está numa situação muito delicada. Nós não estamos, vamos dizer assim, encontrando mão de obra para trabalhar em fazendas. O que se observa é que quando a gente passa, vamos dizer, passa a régua e corta os T e pinga os Is, a gente percebe que um serviço numa propriedade rural, ela pode ser até, vamos dizer, muito cansativo, mas tem as suas vantagens de quem mora na cidade.
Eu vou até fazer um paralelo. Um salário, por exemplo, um salário de R$ 2.500 numa propriedade rural, você trabalhando numa propriedade rural, é o equivalente a você ganhar, numa cidade tipo Goiânia, por exemplo, na faixa de R$ 6.000. Então, se você fizer um paralelo entre atividade rural e uma atividade aqui na cidade, na minha visão, que a gente conhece várias propriedades e eu tenho conversado com muita gente que trabalha em propriedade rural, ganhando uma média de R$ 3.000, líquido, livre de água, energia, moradia, que seria aluguel, transporte, ainda tem a probabilidade de ter uma horta, um frango, um ovo, um leite, enfim. Eu, quando ouço aquilo que está faltando emprego no Brasil, eu vou ser muito franco, parece que eu não concordo muito com isso. Emprego está sobrando. Eu posso citar exemplo de várias empresas aqui em Goiânia que necessitam de empregos, pagam para a pessoa fazer um curso para depois ser contratado pela empresa e mesmo assim não consegue encontrar ninguém. Abre-se 30, 40, 50 vagas e, por incrível que pareça, é preenchido apenas 10 a 15%. Então, o que a gente observa é que emprego não falta, o que está faltando é gente para poder trabalhar. E depois do intervalo, nós vamos falar da falta de containers em nível mundial e eu vou conversar com Anderson Graneman. Ele é gerente nacional de vendas da Produce. E nós vamos comentar de pesquisadores que desenvolveram um híbrido de milho exclusivo para silagem. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar da falta de contêineres em nível mundial. No caso do mercado, principalmente o mercado chinês, que é um dos maiores do mundo, o país concentra o maior volume mundial de exportação, somando todos os setores da economia, com aproximadamente 2,6 trilhões de dólares. Isso representa algo em torno de 13 trilhões de reais só no ano passado. E também é um grande importador. No caso do Brasil, o Brasil tem a China como seu maior parceiro comercial, sendo o principal importador do agro brasileiro. A China importa do Brasil por volta de 165 bilhões de dólares ou 650 bilhões de reais. Quando os fluxos comerciais eles são afetados, principalmente lá no dragão asiático, o custo do frete, de modo geral, é alavancado no mundo todo. E o exemplo atual é o caso do conflito que está tendo lá no Mar Vermelho e também no Canal de Suez, que esses dois trajetos são rotas comerciais dos chineses para a Europa, onde navios são atacados pelo movimento Houthis, lá do Iêmen, que é apoiado pelo Irã em retaliação à invasão da faixa de Gaza por Israel contra os palestinos. Esse conflito naval adicionou, em média, de 10 a 15 dias no prazo dos fretes comerciais, além de fatores macroeconômicos e geopolíticos, certa desorganização do setor de cargas e portuário leva a um funil, o que provoca a escassez de recursos logísticos. E, por incrível que pareça, não há contêineres suficientes no mundo, forçando o aumento das tarifas dos equipamentos disponíveis para todos, e o frete marítimo vem em uma tendência crescente desde a pandemia em 2020. Chegando no início de 2022 com um frete de 5,7 vezes mais caro do que antes da Covid. E de acordo com o Ministério da Economia, o frete chegou a 11.100 dólares, ou seja, R$ 55.500 por container de 40 pés, agora no mês
no mês de janeiro daquele ano. Mas isso não pode ser levado em conta como faixa histórica. Agora, em janeiro deste ano, 2024, houve um salto de simplesmente 153% nos preços do frete, ante dezembro do ano passado. Pelo menos é um levantamento que foi feito pela CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. O container de 40 pés saiu de $1.300, ou R$6.600, para $3.400, R$17.200, somente no mês de janeiro. E agora eu vou conversar com Anderson Graneman. O Anderson, ele é gerente nacional de vendas da Produce. E nós vamos comentar, nós vamos bater um papo sobre os pesquisadores que desenvolveram um híbrido de milho que é exclusivo para silagem. Anderson Graneman, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa para falar de um tema interessantíssimo, que é um híbrido de milho exclusivo para silagem. Bom dia, Anderson, tudo bem? Bom dia, Antônio, tudo bem? Muito obrigado. Eu que agradeço o convite e representar a Produce para o seu público aí. Um prazer estar aqui. Bom, o Anderson, a gente nota que de maneira geral, quando a gente parte para a área leiteira, a gente observa que o produtor, principalmente o pequeno e o médio, quando ele vai fazer a sua silagem, principalmente silagem de milho, geralmente ele compra o milho mais barato e não se preocupa muito se é específico para silagem ou não. E planta e às vezes tem lá uma produtividade relativamente razoável e toca a vida. E agora nós temos no mercado um híbrido específico para silagem, e essa silagem deve ser tanto para gado leiteiro quanto para bovinos de corte para confinamento, que vem dar uma mexida no mercado, né? É isso mesmo? Perfeitamente, muito bem colocado, Antônio. Veja bem, híbridos de silagem, já houveram pesquisas na nossa recente história, mais de 2 décadas, pesquisa de híbridos exclusivos para silagem, mas foi um tema, um motivo de pesquisa um tanto esquecido. E como você bem falou, o pequeno, médio produtor, ou o grande também, ele precisa fornecer esse alimento num período de escassez para os seus animais, para o seu rebanho, e a silagem é um dos principais recursos para isso. Uhum. E, recentemente, a Produce, com a sua pesquisa, seu quadro de pesquisadores extremamente eficientes, decidiu atender uma demanda, uma lacuna no mercado, onde não existiam híbridos recentemente lançados com esse foco exclusivo para atender esse mercado de gado leiteiro, bovino de corte, enfim, para o alimento, suplementar a alimentação no período de escassez desses animais. E aí, a chegada, a nossa grata surpresa de encontrarmos, depois de milhares de cruzamentos em campos de pesquisa, encontramos o Silubom e decidimos que seria a melhor opção a ser lançado nesse momento no cenário nacional e brasileiro. Assim, chegou até nós o Silubom VIP3. Silubom VIP3. Esse é o Silubom para silagem. O material híbrido destinado para silagem, Antônio, veja bem, ele precisa ter... Nós estamos muito bem abastecidos no mercado brasileiro com híbridos de alta tecnologia e eles até nos atendem o nosso produtor com dupla aptidão. Portanto, eles podem ser colhidos para grão, conforme o preço da commodity vai ficando atraente ou o momento da silagem requer isso, ou então para fazer essa forrageira, né, de inverno. Mas o Silubom, ele é de uso exclusivo para silagem. Ele tem algumas qualidades, um conjunto de qualidades que fazem com que ele seja a melhor opção para o produtor armazená-lo e fornecer no momento de escassez e fazer com que a genética do seu rebanho expresse o maior potencial produtivo, seja carne ou seja leite. Além de um portfólio que a Produce tem de híbridos de milho de alta tecnologia e muito adaptados em todas as regiões do Brasil, aí sim com uso exclusivo e destinados para produção de grãos, alguns também com dupla aptidão, porém aqui o nosso motivo, nossa
alegria em lançar ele como exclusividade para a silagem. Bom, eu tenho certeza absoluta, quem está nos acompanhando agora, se tivesse aqui no meu lugar, faria essa pergunta que eu vou te fazer. Em condições normais, um plantio relativamente certinho, análise de solo, todas as correções feitas, produto fitossanitário, enfim. Qual é a produtividade média por hectare? Condições climáticas boas. O que se consegue dentro do padrão normal, tudo certinho, tudo correndo bem? Antônio, muito boa pergunta. Todo produtor de silagem faria essa pergunta, como você muito bem falou. Mas, enfim, a produtividade, nós priorizamos não só a quantidade em volume, peso e rendimento por hectare, ainda que nessas condições que você propôs, e ele sim tem um rendimento de 70, 80, mais de 90 toneladas por hectare de milho produzido. Sim, ele é extremamente... o rendimento dele é muito alto, né? Porém, o que torna ele um híbrido diferenciado para a silagem é o equilíbrio nutricional dele, não só em volume, em quantidade, mas sim em equilíbrio entre a quantidade de massa seca e proteína, e aí expressada pela folha, o colmo, o sabugo e a proteína que está mais concentrada no grão. Então, além da quantidade, ele tem uma qualidade fisiológica, uma qualidade bromatológica que permite uma alta conversão dessa silagem em produção, seja de carne ou seja de leite, expressando o maior potencial genético do rebanho que consome ele. Então ele é altamente produtivo, sim, rendimento por hectare, que é o principal fator que o produtor, o primeiro fator que o produtor olha, né? Quantas toneladas por hectare, e tem muitos híbridos alguns híbridos no Brasil que chegam a essas produtividades, mas a conversão alimentar não chega nem próximo ao que o silo bom pode proporcionar pelo equilíbrio bromatológico encontrado nele, que os pesquisadores encontraram nele, que a Produce oferece. Pois é, essa seria a segunda pergunta que eu ia fazer sobre esse equilíbrio nutricional. Porque esse equilíbrio, ele é fundamental para aumentar tanto carne quanto leite. Quer dizer, todos nós basicamente sabemos disso. Então eu acho que esse híbrido de milho que vocês desenvolveram, quando ele alia, vamos dizer assim, os dois lados, alta produtividade com equilíbrio nutricional, eu acho que dá para fechar o círculo, né? Exatamente, é o que nós propomos para o mercado nacional. O principal, o mais importante, o que nós nos preocupamos é que, além do volume, esse rebanho ele converta ao máximo, aproveite ao máximo esse produto que é a ele fornecido. Para isso, não basta comer em volume, né? Precisa comer com qualidade. Isso serve para nós, seres humanos, também, né? A conversão, a qualidade desse alimento e o máximo aproveitamento deve ser procurado. E com isso também, o gado não é diferente. Então, o silo bom ele oferece, sim, com a mesma quantidade consumida, com o mesmo volume que esse produtor costuma ou é recomendado pelos médicos veterinários, pelos técnicos de campo, dar a esse rebanho, o índice de conversão dele é muito maior, é muito mais eficiente, né? Digamos assim, em eficiência, não só em volume, mas em qualidade. Isso é muito bom. Anderson, me fala assim rapidinho, o que é a Produce, aonde ela está localizada e o que ela faz? Que legal, falar da Produce é um prazer enorme. Você tem 1 minuto e 30. É pouco, mas eu vou aproveitá-lo bastante. Bem, Antônio, a Produce, em meio ao cenário cada vez mais normal de multinacionais e grandes grupos, todos muito sérios no cenário brasileiro, que o agro é pungente, a Produce é fruto de um entusiasta, de uma ideia da realização de um entusiasta brasileiro com capital nacional que resolveu atender o anseio de grande maioria, grande parte do produtor brasileiro, que é comprar direto da indústria. E como a Produce é uma empresa nacional, ela tem a sua sede em Chapecó, Santa Catarina, unidades de pesquisa em Uberlândia e Santa Helena de Goiás, campos de produção espalhados por todo o Brasil, os melhores campos de produção. Ela nasceu com essa vocação. E há 5 anos estamos entrando no 5º ano de atuação no mercado, já cravamos a bandeira em todos os estados brasileiros, com negócios muito prósperos em todo o cenário,
Então eu reforço que a Produce é a realização da vontade, do anseio do produtor em comprar diretamente da indústria os seus principais insumos usados nas suas propriedades. Ela concede em Chapecó, Santa Catarina, como eu já falei, e ela é administrada por um entusiasta, um empresário corajoso que resolveu realizar o seu sonho e atender o anseio de todo produtor. Ele e a família que administram esse negócio, ele e a sua esposa. Bom, e só pelo fato de ter lançado aí no mercado um híbrido que atende, vamos dizer, os dois lados, tanto a parte nutricional quanto a volumosa, qualidade, produtividade, quantidade, produtividade, isso já é muita coisa para o mercado. Você que está nos acompanhando, se quiser saber mais sobre esse híbrido específico para silagem, entre no site www.produce.agr de agro, né? agr.br www.agr.br. Anderson Granima, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado mesmo. Eu acho que foi legal essa conversa nossa e eu espero trazê-lo mais vezes aqui para a gente trocar novas figurinhas aí sobre, eu sei que tem muito mais coisas sobre esse híbrido aqui, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Antônio. Obrigado a você, a todos os seus ouvintes aí pelo espaço, pela oportunidade. Obrigado ao agricultor brasileiro por acreditar na Produce. Muito obrigado. Um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: não importa quantos passos você deu para trás, o que importa é quantos passos você vai dar para frente. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.